Olá, eu sou Igor, sou médico urologista e hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre a biópsia de próstata. Se é um conteúdo que te interessa, não esquece de compartilhar, de se inscrever, de comentar e de curtir. A biópsia de próstata é o exame feito para dar o diagnóstico de câncer de próstata. O ultrassom não dá nenhuma informação sobre câncer de próstata, pelo menos os ultrassons convencionais. A ressonância sugere muito bem o diagnóstico de câncer de próstata, mas ainda não dá para tomar nenhuma decisão baseado somente na ressonância. O PET, com PSMA, também ajuda muito no diagnóstico de câncer de próstata, mas nenhum deles exclui a biópsia de próstata. A biópsia de próstata é um exame feito com auxílio de ultrassom, em que a gente tira pedaços da próstata. Normalmente são 12 pedaços. A gente divide a próstata em 6 áreas, e aí a gente tira 2 pedacinhos de cada lugar desse. E aí manda para o patologista, e ele vai avaliar essas peças e decidir se tem câncer ou não. Tem 2 tipos de biópsias. Tem uma biópsia que é feita transretal e outra que é feita transperineal. Basicamente, uma perfura o intestino e chega na próstata e a outra perfura a pele. E por que isso é relevante? Porque uma tem uma chance maior de infecção enquanto a outra tem menos. Mas essa que é feita transretal, que é a mais comum, mais fácil de achar, feita pelo SUS, por muitos lugares, é um procedimento onde você vai deitar numa maca e aí você pode estar com uma sedação ou às vezes só com uma anestesia local. Vai ser introduzido um probe retal de ultrassom e com o auxílio do probe e de uma agulha, a gente vai tirar 12 pedacinhos da próstata. Se for feito uma ressonância antes, a gente pode usar um programa para poder unir as imagens e tirar pedaços mais específicos da próstata, né? Então, se fez uma ressonância, naquela ressonância tem um pedacinho da próstata que está mais suspeito, e aí, ou às vezes com o auxílio de um software que sobrepõe as imagens do ultrassom e da ressonância, a gente biopsia, tira os pedacinhos daquele lugar que está suspeito. Então, a gente faz os 12 pedaços, mais uns 3 a 4 daquele lugar mais suspeito, e aumenta a chance de achar o câncer. Às vezes, quando não tem a sobreposição, mas aí o radiologista ou urologista que for fazer o exame, vai olhar e vai ver, na parte lateral direita da próstata tem uma lesão suspeita, então nesse lugar eu vou tirar mais pedaços. Também pode ser feito a transperineal. A transperineal precisa da raquianestesia normalmente, então você vai para um lugar, para um centro cirúrgico normalmente, para uma clínica onde é feita anestesia. Então você tem um anestesista na sala, e aí você vai deitar o paciente numa posição e colocar um grid, que é umas chapas, e você vai tirar logo embaixo do testículo, assim, você entra com uma agulha e fura pela pele a próstata. E aí também tira os pedaços necessários. Então essa é a biópsia de próstata. Bom, então você fez a biópsia de próstata, levou para o patologista, e como é que vai vir o resultado? Cada pedaço desse vai ser avaliado, e aí ele vai classificar dentro de uma escala, chama Gleason, vai de 1 a 5, e atualmente a gente só usa 3, 4 e 5. A 1 e 2 parou de ser utilizada há muito tempo, mas oficialmente desde 2014. Então pode ser 3, 4 ou 5. E ele também vai te falar, além do Gleason, ele vai te falar quantos % desse pedaço está acometido. 50% daquele amostra está acometido, é só um pedacinho, mas isso vai nos falar sobre a gravidade da doença. O Gleason nada mais é que uma organização tecidual. Basicamente a próstata é uma glândula, então ela funciona como se fosse uma árvore, né? Tem a organização dela como se fosse uma árvore, tem seus galhos com os ácinos ao redor. Então se esses galhos estão desorganizados, sugere que ele está perdendo sua função, sugere câncer. O Gleason 5 é aquela glândula bem desorganizada, enquanto aquela 3 ela é um pouquinho mais organizada. Ainda sugere câncer, mas é um pouquinho mais organizada que um Gleason 5. E aí o Gleason, ele é dado 2 números, tem o primeiro e o segundo. O primeiro é o mais comum e o segundo é o mais agressivo. Então, por exemplo, pode vir 3 mais 3. Não quer dizer que a maioria das glândulas que ele observou lá estão organizadas no fator 3, e aí por isso é 3 mais 3. Mas se for 3 mais 4, quer dizer que a maioria é 3, mas tem algumas que é 4. 3 mais 5, a maioria é 3, mas algumas são 5. Se for... E aí, por exemplo, é interessante que existe diferença entre 4 mais 3 e 3 mais 4. Um 4 mais 3 é onde a maioria é organizada do jeito 4, e tem algumas do jeito 3. Enquanto uma 3 mais 4, a maioria é do 3, e tem algumas do 4. Logo, um 4 mais 3 é mais agressivo que um 3 mais 4. Enfim, esses resultados devem ser discutidos com o urologista. E aqueles cânceres mais simples, por exemplo, um Gleason 6, que é um 3 mais 3, com menos de 5%, de 50% de uma amostra só. Então, ou seja, você tirou 12 pedaços, aí um pedacinho só veio com um Gleason 3 mais 3,
e só um pouco daquele pedaço tem câncer. Isso é muito comum. Esses cânceres, por exemplo, eles são muito menos agressivos e às vezes a gente não precisa de fazer cirurgias e radioterapias naquele momento. Às vezes você acompanha esse câncer por mais tempo. E aí, ao contrário, se for um câncer mais agressivo, a gente pensa em fazer mais diagnósticos, fazer uma cintilografia, pensar numa ressonância do abdômen para ver se não tem metástase, se não tem outras coisas. Então, a biópsia de próstata diagnostica o câncer e ajuda a gente a entender quão grave ele é. Se você tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, escreve nos comentários que eu respondo. Espero que você tenha gostado, curta, compartilhe. Um abraço para todos.